do Evangelho segundo escreveu João. Evangelho de João. Todos estão me ouvindo bem aí atrás? Legal? João e Priscila, vocês estão na área? Amém. Fico feliz que vocês estão aqui. João capítulo 10. Todos acharam? Em reverência à palavra, por gentileza, você pode se colocar de pé. Por favor. João capítulo 10, você correndo aí, você vai achar o versículo 14 e o versículo 15. João capítulo 10, versículo 14 e o 15. Posso ler? Assim diz a palavra: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? Socorre suas mãos e por um minuto você pode aplaudir a palavra. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Algumas coisas preocupam a vida de um pastor. O crescimento da igreja, ele preocupa. É bom? Claro que é bom. Subir aqui no altar e ministrar na igreja com tantas faltas e ainda a igreja está com um número bem positivo. É claro que é bom. Vou muito mais além, é fantástico. Hoje eu estava vindo conversando com o Guilherme, falando: Guilherme, algumas pessoas que o pastor me ligaram, não vão poder estar, mas que o Senhor, na sua infinita bondade, venha os abençoar. Mas todo crescimento, ele não pode ser de qualquer maneira. O crescimento, ele precisa ser embasado, fundamentado. Porque senão, qualquer situação te derruba. Nós temos aqui uma série de novos convertidos. Nós temos o Felipe. Nós temos ali o Maicon e a família do Maicon. Jéssica, que está com a gente aí. Jéssica já tem um pouco mais de convivência, mas eu tenho acompanhado o seu esposo. E tantos outros que estão aqui, que entraram no ano de 2024, 2023. Mas há uma responsabilidade muito grande ministerial, falando do pastor ou dos pastores, direcionar as suas ovelhas, direcionar a igreja, para que o crescimento não venha a ser apenas em número, mas sim um crescimento espiritual. Isto é mais importante do que o número. Quando você tem poucas pessoas, mas com a mesma visão, com o mesmo propósito, olha os discípulos, 12. Apóstolo Paulo, 1. E direcionado por Deus, olha os grandes feitos que esses homens fizeram. Agora, o que adianta ter número e não ter qualidade? Então, fico eu agradecido a Deus pela igreja numerosa, mas ao mesmo tempo eu peço a Deus que nos dê direção
para direcioná-los, para que vocês possam ser discipulados, abençoados, ao descerem de um culto como este, ficarem aí mastigando os louvores, a palavra da oferta, a mensagem. Isso é de extrema importância para um pastor e para o ministério. E quando nós nos deparamos com o texto, veio ao meu coração um tema. E o tema é conhecer a Deus e se relacionar com Ele. Conhecer a Deus e se relacionar com Ele. Vou mais uma vez ler o texto, para que esse texto possa ficar fixado na mente dos irmãos. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai conhece, também eu conheço o Pai, e eu dou a vida pelas ovelhas. Conhecer a Deus. Jesus está falando de que Ele é o bom pastor. De fato, nós lemos aqui, eu sou o bom pastor. Mais do que isso, Ele diz, eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas Ele é conhecido. E eu aqui, nas minhas anotações, fiz uma pergunta para mim. Eu conheço a Deus? E eu quero também, da mesma maneira, transportar essa pergunta para cada um de vocês. Vocês conhecem a Deus? Nós estamos vivendo em um tempo que muitas pessoas conhecem a respeito de Deus. Por isso fico eu me preocupado. Estamos vivendo um tempo que muitas pessoas conhecem a respeito de Deus. Precisamos distinguir. Uma coisa é conhecer sobre Deus e a outra coisa é conhecer a Deus. Uma coisa é conhecer sobre Deus e a outra coisa é conhecer a Deus. Não que conhecer sobre Deus não seja importante. Conhecer o que, pastor? Conhecer os seus feitos, conhecer os seus milagres, conhecer os seus atributos, conhecer as suas atuações. Mas isto não é o suficiente. Conhecer a Deus é importante, claro. Conhecer sobre Deus é importante, claro que é. Mas conhecer a Deus é diferente. Irmãos, alguns anos atrás, há 17 anos atrás, eu entrei pela primeira vez em um seminário teológico. E lá, estudando teologia, eu conheci muitas coisas sobre Deus. E se eu falar, você conhece algo sobre Deus? Todos aqui irão falar, claro, eu conheço. Mas eu vim conhecer a Deus no ministério. Vou fazer uma pergunta. Quantos aqui conhecem o maná? Digam amém. Amém. Não. Maná é tão bom para apresentar. Quantos aqui conhecem o maná? Digam amém. Amém. E se eu falar que vocês não conhecem o maná? Vocês conhecem sobre o maná. Vocês conhecem, só fazer uma pergunta, vocês conhecem o maná, claro? O guitarrista? O que ministra? O que é casado com a Anaí? O tio do pastor? Não, nós conhecemos
sobre o maná. Mas quem conhece o maná é a esposa dele. É a Anaí. Já que vocês conhecem o maná, vou perguntar a um de vocês: qual é a melhor comida que ele gosta? O que deixa o maná triste? Falta café. Então o pastor conhece sobre o maná. Se eu olhar aqui, então eu vou mudar. O Michael, quantos conhecem o Michael de Bané? 3 pessoas. Então o Michael é aquele bonitão ali de Bané. Se eu falar, vocês conhecem sobre o Michael? Eu conheço que ele é mecânico. E mal andou no meu carro, já deu pau nele. Pastor, esse cara é barulho aqui. Mas quem pode falar sobre o Michael é a Jéssica. Nós conhecemos sobre o Michael. E a Jéssica conhece o Michael. Então, o que eu quero dizer nessa noite? Nós não podemos apenas conhecer sobre Deus. A igreja precisa ser levada em conhecer a... Quem pegou, diga amém. E é muito preocupante quando a igreja só conhece sobre Deus. É muito preocupante quando a igreja, pastor Edmilson, só conhece sobre Deus. Só conhece os seus benefícios. Só conhece os seus atributos. Só conhece as curas e os milagres. Mas é preocupante quando a igreja não conhece a Deus. Por isso a pergunta: você conhece a Deus? Eu estava aqui segunda-feira, um grupo pequeno, orando, eu fui tomado por um choro, por uma sensação assim. Eu falei: Deus, é muito preocupante. Não basta somente a igreja conhecer sobre o Senhor. Nós precisamos levar a igreja a conhecer o Senhor. Quantos nessa noite estão entendendo já a introdução dessa palavra? A palavra nos ensina que existem águas rasas, as águas que dão nos joelhos, nos lombos, e águas profundas. O nível hoje é você que escolhe aonde você quer estar e aonde você precisa estar. Qual é o nível? Águas rasas ou águas profundas? E a primeira coisa que o Senhor ministrou no meu coração: eu não quero mais conhecer sobre Deus, eu quero conhecer a Deus. Fala isso comigo: eu não quero conhecer sobre Deus, eu quero conhecer a Deus. Quem falou isso com sinceridade? E a primeira coisa que o Espírito ministrou no meu coração é: Deus é Deus de relacionamento. Eu quero conhecer a Deus. Mude o seu relacionamento com Ele. Eu quero conhecer a Deus. Mude o seu relacionamento com Ele. Nós só conhecemos alguém quando nós temos o quê? Um relacionamento. O pastor começou a dizer aqui que Deus, ele descia todos os dias, na viração do dia, e chegava para o amigo Adão: e aí, meu amigão, como foi seu dia? E aí, como foi seu dia? Ah, Deus, hoje eu dei o nome de uns bichos.
Hoje eu dei o nome da vaca. Hoje eu dei o nome do boi. E hoje eu fiz isso. E a minha mente é uma mente muito aguçada. Eu fico imaginando aquele relacionamento gostoso entre Deus e Adão. Aquele relacionamento que faz falta quando, poxa vida, eu de vez em quando eu ligo para algumas pessoas e falo, cara, você me abandonou, hein? Isso, pastorzão, abandonei não. Aonde você me abandonou ali? Que isso, pastorzão, me abandonou? Não, eu tenho esse costume. E aí, como que foi o seu dia? Como é que foi a sua semana? Porque somente assim que nós vamos estreitando conhecendo. E aí, como foi o seu dia, pastor? Meu dia não foi bom. Devaí, cadê o Devaí? Está lá atrás. Ligo para ele e falo, como foi? Cara, pastorzão, meu joelho está doendo. Como que eu sei que o joelho dele está inflamado? Porque eu tenho um relacionamento. Eu ligo, pergunto, cara, como você está? O que aconteceu? Algumas pessoas falam, você desviou. A gente deixa aqui, mas não desviou não, está firme. Brincadeiras à parte, mas se nós não entendemos isso, e Deus, para nós conhecermos a Deus, temos que entender, Ele é um Deus de relacionamento. É um Deus que você deve fechar a porta do seu quarto de fato e falar, Pai, as coisas não vão bem. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor me deu. Deus, sabe, conversar. E quando nós conversamos com Deus, irmãos, eu fui tomado por uma alegria, porque eu estava dentro do carro esperando o horário de eu bater cartão, Davi. Sabe, esperando o horário de entrar na empresa, esperando. E eu fui tomado por uma alegria, porque eu falei, papai, o Senhor está aqui. E eu fui tomado por uma presença dentro do carro. Eu falei, muito obrigado, porque eu não estou só. Relacionamento. Às vezes a gente não consegue ter relacionamento com os nossos pais, nosso esposo, os nossos filhos, que é palpável. Como que você vai ter um relacionamento com aquilo que você não vê? Se com a sua esposa, com seu marido ou com seus filhos, você já encontra dificuldade de ter um bom relacionamento, imagina como se relacionar com aquilo que você não vê. E a pergunta veio ao meu coração, eu conheço a Deus, então como está o meu relacionamento com Ele? O relacionamento, ele vem através de uma mulheres, homens, relacionamento é a única maneira com que você fala com Deus, é através da sua oração. Ah, mas eu estou orando. Uau. É preocupante e ao mesmo tempo o pastor precisa levar a igreja a esse nível de entendimento. Precisamos orar. Precisamos orar mais. Irmãos, eu não estou falando de oração michuruca. Senhor Jesus, parece que está narrando um jogo, doido para dormir, amém? Irmão, olha, eu sento e converso, tomo um café com a minha esposa, a gente conversa sobre o dia. Eu não imagino que Deus chegava perto de Adão, Valmir. E aí, Adão, como foi seu dia? Ela falou, tchui. Não! Eu imagino, pastorzão, tendo tempo, sem estresse, sem estar cansado. Irmão,
Não ora cansado. Não ore cansado. Não leia a Bíblia cansado. Se você não aprender a tirar um tempo para isso, fica difícil. Está tão corrido, pastor. Tá, realmente. Mas no meio da correria, eu tiro um tempo para ir na academia. Está tão corrido, eu sei que está. Mas como está o nosso nível de relacionamento com Deus? Assim, nós só vamos conhecer sobre Deus. Talvez para você está bom conhecer sobre Deus, mas o que o Espírito está falando hoje, eu quero um relacionamento. Eu quero que a igreja me conheça mais profundo. Eu imagino todas as vezes que os querubins e serafins adoram: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Irmãos, a cada vez que eles se declaram, ele se manifesta de uma maneira diferente. Deus, dentro do nosso humilde conhecimento, Ele vai além dos seus pensamentos. Ele vai muito mais além daquilo que você necessita ou precisa. Mas o nosso relacionamento é tão raso, que nós não confiamos. Eu estou falando nós não confiamos e vivemos um relacionamento raso. Conhecer sobre Deus está ótimo, mas hoje o Espírito está querendo te levar ao nível de águas mais profundas. Quem entendeu? Quando entendeu, passei. O nível de relacionamento que Deus precisa nos levar, comunidade evangélica Monte Sinai, é um nível de relacionamento mais profundo, e nós só vamos entender isso com um relacionamento com Deus. Não estou entendendo a mão? Olha a mãozinha assim, só para eu ver. Você fala para mim, eu conheço a Deus. Queridos, segundo ponto, além do relacionamento, ele diz assim o texto: eu conheço as minhas ovelhas, e eu conheço aqueles que são meus. Conhecer ao ponto de ser marcado. Eu conheço. Porque você carrega uma marca. Nós carregamos uma marca. Meu Deus. Estava parado aqui na porta da igreja, de frente com o Pai de Santo. Então vou te ir embora. Ele tomado com as coisinhas dele, com a coroa, com a boca, esse negócio que eles usam, com a coroa, e eu tomado pela palavra. Ele estava com um cordão no peito e eu estava com a palavra no peito. Desci a porta da igreja e dei de frente com ele. E dando de frente com ele, eu fui andando na direção dele. Mais do que depressa, ele veio fazendo isso aqui. Maior é aquele que está conosco. O diabo sabe que nós temos uma marca. Relacionamento ao ponto de ser
marcado. Quem é marcado anda na contramão do sistema. Porque o sistema é agradável, o sistema é bom, mas quem é marcado, Romanos 12 diz: não vos conformeis com o sistema desse mundo, mas você tem o poder de renovar. Conhecer a Deus é ser marcado e entender, querido, que pode vir vento, mas se nós temos relacionamento com Ele, esse tempo ou esse vento vai passar. Eu quero que todos olhem para mim. Todos aqui conhecem a história de Jó? Diga amém. Amém. Todos conhecem. Jó, homem rico, o próprio Deus testemunhou sobre ele. O próprio Deus testemunhou sobre Jó. Mas o vento bateu. Não estou comparando a vida de ninguém aqui com a vida de Jó. Apenas quero usá-lo como exemplo. E de repente, Jó começou a perder tudo. Jó começou a perder tudo, perder tudo, perder tudo, perder tudo. Difícil. Mas uma coisa me chama a atenção, que Jó disse: antes eu conhecia de ouvir falar, eu conhecia sobre Deus. Antes eu conhecia de ouvir falar, eu conhecia sobre Deus. Mas agora, os meus olhos te veem. Eu apenas não conheço sobre, eu conheço o Deus. Eu conheço não sobre, porque eu tenho relacionamento. Talvez, querido, na nossa vida é paralela a essa passagem de Jó. Antes eu conhecia de ouvir, mas agora o meu relacionamento mudou. É esse nível que o Espírito está querendo levar a igreja. Não a um relacionamento de ouvir falar, mas um relacionamento de viver e de entender. Como Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu sei quem você é, eu conheço os teus feitos, eu sei o que você fez. Quantos aqui podem dizer isso? Mas o nosso relacionamento talvez é tão raso que a gente fica só: Senhor, eu só escuto falar. Fez na vida dele, fez na vida dela. Filho, faça uma oração hoje. Em poucas palavras diga: Senhor, faz na minha. Eu não quero somente te ouvir falar. Eu quero ser o protagonista dessa palavra. Deus. Fala, querido. Não, Deus. Você abençoou aquela empresa lá? Deus, abençoa a minha. Eu quero ser o protagonista. O Senhor prosperou lá? Eu ouvi falar, mas eu creio. Abençoa aqui também. O Senhor curou ele do câncer? Cura aqui também. O Senhor transformou lá? Transforma aqui também. O Senhor restaurou o relacionamento daquela casa? Restaura o meu relacionamento também. O Senhor proveu no deserto? Provê aqui também. Não faltou alimento lá, não vai faltar alimento aqui também. Chega de falar sobre, vamos viver o conhecimento de Deus. Vamos conhecer a Deus. Aleluia.
Último ponto. O relacionamento faz você conhecer a voz de Deus. Os falsos profetas estão se dando bem pelo fato de muitos não conhecerem a voz de Deus, nem a sua palavra. Os falsos profetas estão se dando bem porque muitos não conhecem a voz de Deus. Exemplo: Cleito e Emília. Quem conhece Cleito e Emília? Amém? Vem aqui, Cleito. Bonito. Vem aqui, olhando para mim. Emília, fica de pé. Dete, fica de pé. Não fica de pé não, Dete. Ó, a Emília está de qual lado, Cleito? Do lado de cá. Correto? Vamos lá. Eu ia falar de você, não vou. Vou ver que eu ouvi. Você. Fala assim, dessa. Você, fica de pé. Isso. Você mesmo, fica de pé. Isso. Aonde a Emília está sentada? As duas vão gritar, amém! E o Cleito vai falar qual lado que a Emília está. Beleza? Mais alto. 1, 2, 3 e... amém! Qual lado que a Emília está, Cleito? De novo, vou te dar uma chance. Alto. 1, 2, 3 e... amém! Tem certeza que a Emília está aqui? Tem certeza? Tem? De novo. 1, 2, 3 e... amém! Qual lado que a Emília está? Por quê? Porque são as dela. Obrigado. Por que ele conheceu? Ele conhece a voz porque ele tem relacionamento. Poderia colocar mais umas 30 mulheres aqui no meio. Levantar. Ou trocá-la de lugar. Os falsos profetas estão se dando bem porque a igreja não conhece a voz de Deus e são levados por ventos e doutrinas. Fica a responsabilidade ministerial do pastor não somente em guiar uma igreja volumosa, mas uma igreja que precisa entender. A igreja precisa ter relacionamento com Deus e ouvir a voz do seu profeta. Ouvir a voz de Deus. E o interessante, se for minha esposa, a sua esposa, ou vice-versa, o seu marido, você vai conhecer, porque nós conhecemos a voz de Deus. Certa vez eu estava em um lugar, e chegando naquele determinado lugar, o Espírito Santo ministrou assim: o que você está fazendo aí? E eu fingindo que não era comigo, sabe, Beth? Continuei na minha. O Espírito Santo assim: o que você está fazendo aí? E eu, tipo assim, sabe quando você vai ficando amarelo, aquele sorriso 3x4? Aí a pessoa te pergunta: o que aconteceu? Irmãos, Deus vai usar meios para falar com você. O anjo Gabriel, Miguel, ele não vai descer com asas e apontar para você e falar. Não. Ele vai usar profetas, profetisas, marido, esposa. Deus usa quem Ele quer, da maneira que quer, conforme Ele quer. Mas o ouvido aguçado para entender é Deus falando. Ah, mas aí eu preciso ter.
o ouvido aguçado para ouvir Deus falando, Deus direcionando, Deus guiando, Deus corrigindo, Deus endireitando os passos, eu preciso ter. Por que não dá nada certo? Não ouviu a voz de Deus. Por que não ouviu o conselho? Por que não ouviu a voz direcionada pelo profeta? Irmãos, entenda algo. Quando você está vulnerável, é fácil você ser levado por ventos de doutrina. Um amigo que fala bem consegue te levar. Prova disso? Testemunho de Jeová. Falam bem pra caramba. Dominam a palavra pra caramba. Se nós não tivermos isso, nós somos levados. Quantas pessoas são levadas por não conhecer ou dar ouvido à voz de Deus? A palavra do Senhor nos ensina, querido, em Oséias capítulo 4, o povo perece por falta de conhecimento. E quando se fala de relacionamento, Tiago 4,8, achegai-vos a mim, e Deus achegará a vós. Jeremias 33,3, muito conhecido, clama a mim, responder-te-ei. Relacionamento. Relacionamento. A igreja de hoje conhece muito sobre Deus, mas não conhece a Deus, porque falta relacionamento. E nessa noite, querido, é necessário que o Espírito Santo traga uma mudança de mente, uma metanoia. E que eu e você venhamos a ser marcados pelo Senhor, ao ponto de sermos reconhecidos. Ali vai um santo, um homem, uma mulher de Deus. Pessoas irão atravessar o seu caminho essa semana. E se o seu relacionamento com Deus não tiver aguçado, você vai perder a oportunidade de ganhar uma alma, de ganhar uma vida para o Senhor Jesus. E que essa noite, querido, venha ser uma noite de mudança. Léo, pode soltar a música, por gentileza. E que de fato o seu relacionamento possa ser ao ponto, brincadeira, mas é realidade. Ele não precisou de saber, ela está aqui. Tem certeza? Tem. Por quê? Porque eu conheço a voz dela. Deus, fala comigo. A resposta que você está precisando, você só vai conseguir ouvir. Pega que bem fresco. A resposta que você está precisando, você só vai conseguir ouvir se você tiver relacionamento. Feche seus olhos. É um momento, querido, de mudança. Aproveite o momento, querido, para trazer relacionamento íntimo. Outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe.